gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos que estão conectados mais uma vez com esta programação. A partir de agora, então, estamos começando mais este programa de fé virtual que leva ao coração dos filhos de Deus uma porção da palavra, aconselhamentos espirituais, louvores, adorações ao Senhor, né? E nós esperamos que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração mais esta vez, e nós vamos ter agora uma palavra de oração para darmos início a mais este culto, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso Salvador, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos outra vez reunidos virtualmente ao redor da palavra do Senhor, porque o Senhor é um Deus de perto e de longe, não depende de distâncias, nem de tempo, nem de espaço, não é? Então, nós estamos reunidos ao redor da Tua santa palavra para adorarmos ao Senhor, bendizermos o Teu santo nome, suplicarmos as bênçãos do Senhor e ouvir os Teus conselhos, enfim, cultuarmos ao Senhor, Pai. Então nós pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos e pedimos que o Senhor aceite nossa adoração e nos abençoe grandemente. Para a Tua bendita glória nós pedimos tudo isto e agradecemos ao Senhor agora e sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. Então, nós estamos aqui com a Escritura aberta e nós leremos no Evangelho de São João, capítulo 14 e versículo 1. Se o Senhor permitir, chegaremos até o versículo 9, né? São João 14, do versículo 1 ao 9. E nós teremos então agora a parte de adoração, de louvores a Deus, e nós convidamos a todos para cantarem conosco, adorarem ao Senhor. Às vezes tem algum hino que é um pouco menos conhecido, né? Mas isso é bom, porque você não vai querer ficar sempre naquela mesmice, né? Só as mesmas coisas, você precisa aprender. Eu também preciso, nós todos precisamos aprender cada dia. Nós vivemos em um aprendizado constante aqui nesta terra, não é? Então, se tiver algum hino mais estranho um pouquinho, você canta junto, porque tem a música e tem a legenda, não tem nada difícil para a gente cantar, não é mesmo? Então, nós vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. E depois a gente volta. Cantemos todos agora.
céu azul na amplidão, estrelas mil em multidão, a luz do céu em seu fulgor proclamarão o Criador. O sol de luz com seu calor louvor dará ao seu autor, e sem falar a resplender dirá de Deus e seu poder. Ao grande Deus o som do mar, a flor gentil, a voz do ar, a doce paz da noite azul, aclamarão de norte a sul, acenderão o céu e o mar do seu poder e amor sem par. E vós, nações, clamai também, louvai a Deus, Senhor. Amém. Deus é nosso Pai Celeste, somos sempre bem guardados, nem as aves e as estrelas Ele mostra tais cuidados. Deus com zelo, com ternura, seus filhinhos alimenta, do pecado Ele os livra, em seus braços os sustenta. Na tristeza ou na bonança, nunca os filhos Deus ouvida. Seu desejo é guardá-los puros santos para a vida. Vestido em linho, Jesus desceu, trazendo salvação. De mirra, bálsamo traz do céu, beleza e perfeição. Deixou no céu palácios de marfim. Glória não quis, em dor morreu, a cruz suportou por mim, trazendo em si de aloés o odor, a morte atroz sofreu. Provou aqui amargura e dor,
ao mundo abriu o céu. Vindo ao mundo deixou no céu palácios de marfim. Glória não quis, em dor morreu, a cruz suportou por mim. Olor de cássia as vestes tem, sim, ele ressurgiu, e junto ao Pai se assentou no além, ao homem redimir. Vindo ao mundo deixou no céu palácios de marfim. Glória não quis, em dor morreu, a cruz suportou por mim. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me como seus anjos deram-lhe honra ao nascer. Glória ao Senhor, paz na terra, ao céu fizeram ascender. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me a história de Cristo, quando na cruz expirou. Conta-me como choraram e como ressuscitou. Nessa história tão terna, vejo o seu grande amor. Quero para sempre servi-lo, é meu Senhor e Salvador. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Essa história bendita deves contar com amor, ao mundo todo falando de seu poder salvador. Hoje no céu intercede esse fiel Redentor, vida eterna concede aos que aceitam seu favor. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração.
conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, que Ele seja sempre glorificado pelos seus filhos aqui na terra. Agora nós vamos à leitura bíblica então, não é? Nós vamos ler em uma Bíblia João Ferreira de Almeida, na linguagem atualizada. Então vamos aqui desde o primeiro versículo do capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheceis, Filipe? Quem me viu a mim, viu ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amém. Somente até o versículo 9, não é? Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura. E o que me chamou um pouco a atenção aqui é essa expressão aqui do versículo 9, não é? Aliás, toda a porção lida é muito importante, até porque são dois discípulos que fizeram duas perguntas diferentes, não é? Por exemplo, aqui acho que é no 7, não é? Deixa eu ver se é no 7. Aqui. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Não é no 7. Vamos voltar um pouquinho, retroagir um pouquinho aqui, porque nós estamos justamente com o nosso tempo disponível para fazermos o estudo da Palavra de Deus, porque isso é um ensinamento, né, que nós temos, e o Senhor Jesus Cristo disse isso, né? Ide e ensinai todas as nações. Então, não é perda ou perca de tempo nós tomarmos um pequeno tempo aqui, né? Aqui é no 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Quer dizer, se nós não sabemos para onde vais, e o Senhor vai agora na frente, vai embora agora, e nós vamos ficar sozinhos para ir depois, não é? Então, como é que nós vamos saber o caminho para ir? Não é? Então, ele fez essa pergunta. Naturalmente, olhando no aspecto natural, uma pergunta pertinente, não é? E então no 6 ele respondeu assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa expressão aqui, naturalmente, ela vai estar ligada, a resposta que ele deu para Tomé, vai estar ligada com a pergunta e resposta de Filipe também, né? Então ele diz, Senhor, nós não vamos saber como vamos fazer para chegar lá, porque o Senhor vai agora na frente, e depois nós iremos sozinhos. E como é que nós vamos saber o caminho, se nós nem sabemos para que rumo é esse lugar que o Senhor vai, não é? Então ele respondeu isso, Jesus respondeu, eu sou o caminho
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele disse ninguém vem, aí criou-se naturalmente na mente de Filipe a sua pergunta também, não é? Mas então, muitas pessoas, muitos crentes, por não entenderem, né? Porque a palavra, ela não é como se fosse ler um jornal ou ler um livro de romance, um conto, qualquer coisa assim. A palavra é cheia de mistérios. É um livro de símbolos e mistérios, a Bíblia, né? Então foi por isso que eles não sabiam bem exatamente o que ele estava querendo dizer, né? Aí ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então primeiro ele disse, o caminho, Tomé, sou eu, não é? Você tem que seguir por mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí depois ele disse, e eu também sou o Pai. Não foi isso que ele respondeu, né? E eu também sou o Pai, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Aí foi que gerou então a outra dúvida de Filipe, né? Aí ele continua no 7 aqui. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quer dizer, se vocês me conhecessem realmente, de verdade, por revelação, então vocês saberiam, vocês teriam conhecido o Pai também. Quer dizer, mas vocês não conhecem a mim, então nem o Pai, neste caso aí. Mas eles iam conhecer, né? Porque eles estavam principiando. Não é como um crente que tem 30, 40, 50 anos de fé e não conhece também. Eles só tinham 2, 3 anos, né? De vida no Evangelho, então, na graça, na mensagem daquele dia que o Senhor Jesus Cristo tinha trazido uma mensagem nova para eles, não é? Tinha tirado eles do judaísmo, da igreja ortodoxa ali, e tinha colocado eles numa outra linha, não é? Uma mensagem nova. Então, eles tinham pouco tempo, 2, 3 anos apenas. Não é como o caso de muitos crentes que são de 50 anos e também não sabem. E ainda leem na Bíblia até hoje, com 50 anos de crente, ainda lê na Bíblia, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, respondeu-lhe Jesus. Não, no verso de trás aqui, né? Conhecer o Pai. Ele disse assim, eu sou o caminho, aqui no 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas vezes nós já não ouvimos a pessoa tão velha de crente ler assim, decorado como um papagaio decora. O papagaio fala decorado, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é vai ao Pai, é vem, não é? Porque essa expressão vem oculta ali um grande mistério. Por isso que eu disse que a Bíblia é um livro de símbolos e mistérios. Oculta um grande mistério aí, essa expressão vem ao Pai. Porque ali estava Deus Jeová encarnado. E talvez eles ainda não estivessem com essa revelação de que Jesus era realmente Deus encarnado, Deus Jeová encarnado, não é? Mas aí vamos para a segunda, né? A segunda para nós irmos para a mensagem. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis. Quer dizer, aqui ele falou em 2 aspectos. Se vocês me conhecessem no sentido espiritual, por revelação, aí vocês também conheceriam meu Pai. Mas na verdade vocês já me conhecem. Só que conhecem no sentido material, não é? E desde agora o conheceis e o tendes visto. Porque ele estava dizendo, vocês estão vendo o Pai na pessoa do Filho, não é? Era isso que ele estava dizendo. Aí surgiu a pergunta de Filipe então, né? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo eu estou convosco, só que aqui não tem a expressão eu. Eu quis ler nessa Bíblia, porque ela tem um aspecto mais claro, numa linguagem mais atual, né? Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces? Filipe, né?
Agora aqui que eu queria chegar. Quem me viu a mim, viu o Pai, né? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então eu fiquei pensando nessa expressão aqui, quem me viu. Quer dizer, quem enxergou a mim. Porque quando ele perguntou para os discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, né? Aí eles disseram, olha isto. Uns ali, entre eles mesmo, entre os discípulos, eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um Elias, não é? Outros dizem que é um profeta que ressuscitou. Então, uns deles ali dos discípulos responderam isto. Alguém diz isto, outros dizem aquilo, outros dizem aquilo. Mas ele não queria saber o que os outros diziam. Ele queria saber o que eles diziam. Ele disse, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Você reparou que ninguém respondeu nada? Né? A não ser São Pedro. Nenhum respondeu, a não ser São Pedro. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa resposta aí, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, queria dizer, você, Pedro, enxergou, você teve a revelação. Foi por isso que ele respondeu aquilo, não é? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, quer dizer, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te mostrou isso. Você não viu isso pela inteligência humana, mas você viu isso por revelação, não é? Bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. E também depois ele disse, e é por causa disso, em outras palavras, por esse motivo é que eu vou te dar as chaves do reino do céu. Então não deu a chave para Filipe, não deu a chave para Tomé, não deu a chave para outros, não é? Para outro apóstolo, mas deu para São Pedro, justamente por causa da revelação que ele teve, que ele estaria apto para ficar com a chave na mão, para abrir e fechar a porta. E ele disse assim, tem uma coisa, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo para aquele a quem você abrir a porta entrará, e aquele a quem você fechar a porta não entrará. Então, se eu começar a meditar muito aqui, a gente não começa a ler a mensagem outra vez, não é? No culto passado já não deu para ler, não deu para começar, né? Mas aí é que é a coisa. Então, às vezes, na questão, por exemplo, da parte mais rudimentar que tem no Evangelho, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas é o primeiro passo que o crente dá depois de aceitar o Evangelho. Aceitou o Evangelho, creu no Evangelho, a primeira coisa que ele faz é ser batizado, não é? Nas águas. Então, aí a pessoa não quer ser batizada da maneira que o apóstolo São Pedro ensinou, sendo que é ele que está destrancando a porta para você entrar. E se ele não destrancar, você não entra, né? E a pessoa ainda tem a petulância de dizer, eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro. É porque essa pessoa também não enxergou o Pai, não sabe quem é Jesus, não sabe quem é nada também, né? Por isso que ele diz isso, responde dessa maneira. Porque quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele foi o único que respondeu e que tinha visto. Ele falou, quem viu a mim, viu o Pai. Quem enxergou a mim, enxergou, é uma expressão diferente de dar uma olhada assim e ver. Eu decifrei o que era isso. Quem viu a mim, viu também o Pai. Aí quando ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Né? Aí ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, porque aí ele estava dizendo tudo o que Jesus era. Né? Mas então, aí ele recebeu as chaves. Então você não pode ter a petulância de dizer, eu não vou ser batizado em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, do jeito que São Pedro, que viu o Pai, ensinou, porque senão ele não abrirá a porta para você entrar, porque a chave está com ele. É bom que você saiba disso, meu irmão, né, minha irmã. Mas então, vamos deixar essa parte aqui e vamos aqui para a mensagem, como nós dissemos, não é? E não sabeis.
pregada em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América do Norte, no dia 15 de agosto de 1965. Foi naturalmente pregado em inglês, não é? E depois feita a tradução para o português. Aqui no Brasil, esta tradução foi pelo Tabernáculo da Fé de Goiânia, que tem lá um departamento de tradução e impressão, não é? Então, nós vamos começar aqui agora desde o primeiro versículo, assim pausadamente e devagar, até onde o Senhor nos permitir, não é? Vamos aqui. Obrigado, irmão Neville, que Deus lhe abençoe. Entrei em algo, não? Quero dar muitas graças a Deus por haver se encarregado do menino do irmão Capps. Isto simplesmente aconteceu neste pouco tempo que voltei a Indiana. Eu sei que não estão gravando isto, suponho, que não vejo ninguém ali dentro do quarto da sala de gravações, né? Mas eles estavam gravando sim já, né? Talvez o rapaz tivesse saído um pouquinho, fazer alguma coisa, mas já estava rodando a fita e ele pensou que não estivesse, né? Não vejo ninguém ali dentro. Voltei para caçar esquilos, assim creio que Charlie vai ter que aguentar comigo, ele, Nelly e os demais em Kentucky, por um dia ou dois para caçar esquilos. Eu prefiro perder qualquer coisa, qualquer outra classe de recreação e vir nos meados de agosto à caça de esquilos com Charlie Banks. E todos eles é uma coisa tradicional para mim. Então eu levo a Joy. Quando estivermos aqui a outra vez, estivermos, não é? Aqui a outra vez, todos adoeceram. A mudança de tempo caloroso ao tempo frio que vocês têm. E eu sei que vocês pensam que não está fresco, porém, vejam, a Arizona uma vez estava a 109 na sombra. Agora, saí de lá outra manhã e logo por volta da meia-noite, à noite, quando o ar fresco vem das montanhas, todavia estava a 96. Isso é a meia-noite, quando o ar fresco vem para baixo. Esse lugar está bem no inverno, porém, no verão é para escorpiões e lagartos, não para seres humanos. Ele está brincando, não é? Até os animais se vão às montanhas, não podem suportá-lo. Havia saído a atirar com meu rifle. De alguma maneira, quero lhes contar do menino Capps. Eu disse, e Joy, terei que dar-lhe o rifle, porque ele atira melhor do que eu. Nós atiramos e eu estava direcionando a uma taxinha a 50 jardas. Olha isto, hein? Estava direcionando a uma taxinha a 50 jardas. Eu disse para Joy, disse, papai, eu creio que posso fazer isto. Pobrezinho. Havia tido uma forte dor de cabeça. Eu havia estado orando por ele. Uma alta febre. Foi comigo ao alvo. Qualquer furo de 2.10, não é? Um rifle calibre 22 se cruza na linha do tiro às 25 jardas e logo outra vez a 50 e é igual como se fosse 2 décimos. Eu havia atirado às 25 jardas, assim, é que eu tinha 2 taxinhas, mas e as coloquei, e Joy
impulsionou essas duas taxinhas, não tinha mais taxinha. Assim, pus um pedaço de um pombinho de barro, um objetozinho, né, de barro, que havia sido arrebentado ali, o que disparam os caçadores, como de 1/4 de polegada de largura, e o levei adiante 50 jardas e o cortou em 2 no meio. E o telescópio estava ajustado e fixo a meus olhos, só poucos anos mais velho do que era. Assim ele disse: sabes o quê? Tenho que dizer a Billy que de hoje em diante não me atropele os pés. Então eu disse: te direi, vamos ensinar isso ao irmão Norman. Eu disse: Joey, em partidas através do mundo, não importa quem seja, ninguém, pois as taxinhas não estavam colocadas tortas, estavam cravadas direitinho. E esse pedaço, não mais que suponho que como de 1/4 de polegada e 1/16 de largura e 1/4 de polegada de altura, e cortou em 2 no meio, a 50 jardas. Eu disse: não há ninguém no mundo que poderia haver feito um tiro melhor. Poderia haver campeões, poderiam haver feito o mesmo, porém não poderiam fazer 3 tiros melhores que esse. As taxinhas não inclinadas, só um tiro direto, onde a taxinha havia passado pelo papel. Eu disse: ninguém poderia haver feito um tiro melhor. Eu creio que sua dor de cabeça lhe deixou logo. Amém. Bom, o irmão Bruno está falando aqui, às vezes alguém... Tem pessoas e pessoas, não é? Cada um vê as coisas de uma certa forma. Tem pessoas que não têm paciência de ouvir essas coisas. Essas preleções, esse início da mensagem, não é? Tem pessoa que já quer ir logo lá na frente, onde vai falar o assunto. Mas como nós estamos num estudo, então nós gostamos de fazer isso. Sabe por quê? Porque ainda que alguém pense que não tenha nenhum fundo aplicável na vida espiritual aqui, sempre tem, né? Ele está falando de acertar na taxinha a 50 jardas ou 25 jardas, né? E não errar o alvo. E você sabe que a palavra pecar significa errar o alvo. Sabia disso, né? A palavra pecar significa errar o alvo. O profeta disse que pecado é incredulidade, mas incredulidade é errar o alvo, da mesma maneira, né? Então, essa questão do rifle aqui é muito significativa para o crente, que tem que acertar o alvo. Senão você erra o caminho, não é? E o alvo é o Senhor Jesus Cristo. Então, mas vamos aqui para continuarmos até sairmos da preleção aqui. Eu disse, bom, ele disse para o garoto, então eu acho que até a dor de cabeça acabou, não é? Eu disse, bom, vamos ensinar isso ao irmão Norman, o qual trabalha por Field Stream, a loja de mercadorias de esporte do irmão Tony Strum. Ele disse, vamos primeiro a Billy. Ele disse, quero dizer algo a Billy. Francamente, seu irmão nunca havia feito tão bem. Então ele disse, vamos para lá primeiro. Logo, quando entrei na porta, Billy ainda estava em seus pijamas. Saímos cedo porque se pôs muito caloroso, e ele disse, soou o telefone e eu disse, ele me olhou assim, eu disse, talvez
seja uma chamada de um enfermo. E era o irmão Capes com o seu filho na sala de operação, logo com peritonite, e isto pendente. E agora me acaba de dizer que seu filho está recuperando muito bem. Graças a Deus que teve uma boa notícia do menino que estava doente, não é? Assim é que vocês veem como Deus acertou isso até na voz do menino Joey. Aleluia, viu? Agora você começou a perceber o que é acertar o alvo, né? O menino acertou o tiro. E depois ele queria ir primeiro na casa de Billy, não na casa do irmão Norman, para contar a façanha do tiro, né? Ele falou, não, primeiro nós vamos na casa do Billy, porque ele queria contar para o Billy. Mas era Deus direcionando o rifle para acertar, porque lá é que ia tocar o telefone e lá que ia se dar a notícia de que o menino tinha sido operado e já estava bem. Então você vê, alguém pode dizer, mas isso tinha alguma importância? Se não tivesse, o profeta irmão Branham não teria mencionado aqui. Você viu aqui, ó? Aí é que vocês veem como Deus acertou isso até na voz do menino. Era para ir lá na casa do Billy, né? Então, crente espiritual observa os mínimos detalhes, porque às vezes é nos mínimos detalhes que estão as revelações que você precisa, né? E é isso, mas vamos aqui, em vez de ter ido aos irmãos Normans, não haveria estado ali, e veio reto o irmão Capes e eu nos juntamos. Não estou dizendo que foram nossas orações que o fizeram, porém foi algo para ele que fizemos com tanto contato assim. Francamente, por isso, bom, tem que ter fé no que estás fazendo. Isto aqui é outro ponto importante para cada um de nós. Cada vez que formos fazer uma coisa, temos que ter fé naquilo que estamos fazendo. Aí você me pergunta, mas qualquer coisa? Qualquer coisa. Aí você diria assim, mas e se fosse uma coisa errada? Bom, aí agora é a minha vez de perguntar, né? Você que é cristão, você vai fazer as coisas erradas? Você faz coisas erradas, né? Conscientemente? Né? Não, o cristão só pensa que está fazendo coisa certa, porque o profeta disse assim, se você é sincero a Deus, na sua fé, na sua conduta, se você é sincero e você vai fazer uma coisa errada, Deus está obrigado a lhe mostrar o que é certo, né? Então, isso é muito importante, você tem que ter fé no que estás fazendo, que sua fé, ao chamar Billy, disse que estava pondo dinheiro e disse, esta chamada há de ser de longa distância. Disse, está pondo próximo de $5 por uma chamada de 3 minutos. Era uma chamada de telefone interurbana, naturalmente, né? Eu pensei que vinha chamada de Nova York, ou de alguma ilha, ou algo, porém fez uma chamada pessoal para falar com Billy em vez de Lois. E vem, e isso é o que lhe custou para fazer. Agora, seu filho está recuperando, o irmão Capes disse que o doutor lhe deu muito poucas esperanças de que viesse a sair disto. Vê você, era uma situação grave, na verdade, não é? Com respeito ao garoto. Que talvez ele não saísse vivo, naturalmente, né, dessa situação. Vê você da operação. E nesta manhã estamos muito agradecidos a Deus, muito alegres por Ele. Bom, chegamos quase ao amanhecer esta manhã e eu havia dormido cerca de 3 horas. E estou muito cansado, porém,
quando chega o tempo de vir à igreja, bem, eu venho, o Senhor permitindo. Bom, como disse, tenho que ir a Kentucky, logo prometi falar um domingo enquanto estiver aqui, e é melhor que o faça no próximo domingo, porque estarei... tenho que voltar porque vou sair de viagem outra vez para o Canadá. Assim, falarei no domingo próximo, este domingo que vem. O irmão Neville disse, por que não sai e cumprimenta as pessoas e lhes fala uns minutos? E eu lhe disse, irmão Neville, sem sequer abrir a minha Bíblia, mas ele disse, muito bem, diga-lhes algo, irmão Neville, eu não sei como faz, é um homem muito persuasivo, ele está dizendo aqui, o irmão Branham está dizendo do irmão Neville, quer dizer, eu não sei como é que ele faz que ele consegue te convencer, não é? Ele é um homem muito persuasivo, porém, enquanto... não tenho a oportunidade de dizer isto quando o lugar está repleto. Porém, estou muito agradecido a Deus por um pastor como o irmão Neville, fiel, tão fiel como pode ser à causa, e nunca resmunga. Me assentei ali atrás, falei uma boa meia hora com ele, enquanto estava ali com o irmão Mann. Assim, conversei mais acerca disto quando chegamos a Colorado este ano. Digo, quando chegarmos a Colorado este ano. Estávamos desfrutando de sua mensagem e tive uma boa palestra com o irmão Neville. Eu disse, nem sequer tenho tempo de falar às pessoas de nosso fino pastor. Eu disse, então, as pessoas estão as pessoas te tratando bem? Ele disse, não poderia ser melhor. E eu disse, me dá gosto ouvir isso. Quando um pastor está satisfeito e as pessoas estão satisfeitas, formam uma igreja excelente e assim Deus está satisfeito, e eu penso, ao vê-los satisfeitos juntos, especialmente neste dia da mensagem que estamos levando, eu penso que mostra a oportunidade da mensagem com o povo e com Deus. Estou muito agradecido pelo irmão Orman Neville e sua fina esposa e família, e rogo a Deus que os mantenha firmes, a ele e a causa. E se lhe compras, que aqui estejamos, como está aqui, se lhe compras, talvez seja cumpras, se pode ser um erro de digitação, teria um U no lugar do O, né? Mas isso não tem importância. Que aqui estejamos de pé no tabernáculo, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier por nós, ver você a levar-nos no rapto. Esperamos que estejamos os dois tão velhos, irmão Neville, que um tenha o braço ao redor do outro, com nossos bastões, tratando de manter-nos de pé. Ele gostava de contar assim essas coisas, falar essas coisas, às vezes um pouco de brincadeira, outras vezes até poeticamente, né? Aqui formando como se fosse uma poesia. Eu e o irmão Neville, bem velhinhos, um pouco arcadinhos, ao redor, segurando um no outro e com o bastão na outra mão para se manterem em pé, né? É quase uma expressão poética, não é? Porque um dia nós estamos indo para lá, mas ele não chegou a tanto.
não é? Nosso irmão Brana não chegou a tanto. Ele foi cedo embora desta dimensão aqui, não é? Então seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Estas velhas roupagens de carne cairão e nos levantaremos a tomar esse prêmio eternal e gritar ao passar pelo ar: adeus, adeus, doce oração, iremos para cima então. Ouvi da cura de nosso irmão Commerce por Nosso Senhor e muito agradeço por isso, tantas coisas. Então, eu estou agradecido por estar aqui esta manhã e pensei que, em vez de sempre venho aqui com um certo texto e falando, eu pensei que simplesmente sairia esta manhã. Eu disse: irmão Neville, me fixarei no relógio e provavelmente deixarei sair a gente a tempo de simplesmente falarei do que trago em meu coração por uns poucos momentos. Somente coisas que tenho. Sabemos que não estão pondo em fita ou nada disto. Assim temos companheirismo enquanto somos os da igreja, nada mais. Certamente o povo local, né? Nada mais, vem, nada mais do que nós juntos. Assim, vamos orar. Querido Jesus, estamos agradecidos a Ti pelo privilégio que temos de reunir-nos aqui e quando olhei sobre este tabernáculo de madrugada, passei por aqui e pensei: como tu tens estado firme ao lado dele. Ele olhando, falando para o Senhor e olhando no tabernáculo. Certamente passou de madrugada na frente da igreja, né? Que coisa, que sentimento maravilhoso que deve ter vindo ao coração do profeta quando passou na frente da sua igreja, do seu tabernáculo. Era de madrugada, o tabernáculo estava fechado e ele pensou: Senhor, como o Senhor tem se mantido ao lado desta casa, ao lado desta casa de oração, desse lugar onde se prega a mensagem. Às vezes esse mesmo sentimento nos vem também. Tantos anos, não é? Nós estamos aqui em Santa Bárbara do Oeste desde 1989, ali nesse mesmo endereço que nós mencionamos agora, que está aí na descrição do vídeo, não é? Desde 1999, aliás, 89, já são 32 anos ali. E nós podemos dizer a mesma coisa que o irmão Brana: Senhor, como tu tens se mantido ao lado desse lugar. Nunca tem nos deixado desviar das doutrinas. Nunca temos usado o púlpito para dizer inverdades, para militar ou batalhar ou pregar para proveito próprio. Nunca se fez isto, Senhor. Então, como o Senhor tem se mantido, é o mesmo sentimento de gratidão que o irmão Brana tinha, não é? Aleluia. De madrugada passei por aqui e pensei: como tu tens estado firme ao lado dele, ou vice-versa, quer dizer, ou então como você, tabernáculo, tem se mantido firme ao lado dele, do Senhor Jesus, e naturalmente o Senhor Jesus Cristo se mantido ao lado dele, né? Como tu tens se mantido firme ao lado dele. E penso que na velha lagoa que estava aqui, as ervas grandes saindo dele, quase aqui era um lugar meio baixo, ali onde construiu o tabernáculo, lá em Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, não é? Aqui onde está o púlpito. Quando era menino, estive de pé aqui e o senhor Ingram disse que podíamos comprar o lote por pouco dinheiro e dar algo de entrada e nada lateral, ou nada que oferecer, senão tentar, quando naquele tempo o preço era pouco mais de 2.000, com 20 anos para pagá-lo.
Agora, Senhor, olhe isto agora, quando estava em sua infância, e todavia ainda hoje entrando água, como nos prometestes por tua palavra, Deixa eu parar um pouco aqui, senão vai sumir da minha mente, né? Irmão Branham está tendo uma grata recordação, não é? De quando ele construiu o tabernáculo ali, comprou por 22 mil, parece que ele falou, né? Para pagar em 20 anos, 2 mil dólares, né? Para pagar em 20 anos, e era um brejo, e agora o tabernáculo estava ali há tanto tempo, né? Se nós pudéssemos também contar a nossa história um pouquinho, porque nós estamos vivendo na mesma condição, a mesma linha, não é? Eu disse que o tabernáculo de Santa Bárbara, ali na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, está ali há 32 anos, não é? Então, como é que nós compramos aquilo ali, não é? Olha só, talvez seja bom que as pessoas até soubessem e ouvissem isso um pouquinho. Estava fechado ali, nós passávamos e desejávamos muito comprar a propriedade para termos a igreja, para cultuarmos ao Senhor, mas não tínhamos o dinheiro, não tínhamos recurso nenhum. E saía no jornal todos os dias, num jornal de Americana chamado Liberal, o mais conhecido, né? O mais antigo. O Liberal saía todos os dias e nós éramos assinantes do jornal e a gente via ali, e nós tínhamos um salão de cultos na cidade, no centro de Americana, bem próximo ao mercado municipal ali. E como seria bom se nós conseguíssemos, então, comprar aquilo ali, mas nem passava pela cabeça a possibilidade disto. Aí, passados uns 40 dias, o anúncio persistia todos os dias. Um dia veio diferente o anúncio. Vende-se um salão com tantos metros quadrados, assim, 3 cômodos aos fundos, e apropriado para a igreja e tal, e aceita-se objetos no negócio, carro, telefone, qualquer coisa. E surgiu uma luz no fundo do túnel naquele dia. Surgiu uma luz, não é? Nós, pessoalmente, tínhamos um telefone fixo, que na época, isso na década de 80, não é? Era muito caro uma linha de telefone fixa, e eu pensei, vou fazer a proposta para o proprietário, não é? Cheguei lá e falei que eu interessava no salão, ele falou, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho objetos, como o senhor disse no anúncio que os objetos seriam aceitos. Ele falou, o que o senhor tem? Eu disse, eu tenho um telefone fixo. Ele perguntou para mim, quanto o senhor quer do telefone fixo? Eu disse, 1.200.000, não é? O terreno custava um preço bem mais alto, acho que era 2.200.000, se eu não me engano, né? Quanto o senhor quer do telefone? Ele falou, quero 1.200.000. O que mais o senhor tem? Eu falei, eu tenho um carro, uma Belina daquele modelo antigo, não é? Isso aí é bom as pessoas saberem disso, não é? Uma Belina no modelo antigo, e ele disse, quanto o senhor quer da Belina? Eu pensei assim, eu preciso juntar o dinheiro que deu tanto para pagar, senão, né? Eu falei, eu quero 700.000. E ele disse assim, não, 700.000, ele deu uma olhadinha e falou, tá um pouquinho caro, né, irmão? Ele era um irmão também. Mas é o seguinte, eu pago 500.000, então ficariam 1.700.000. Aí ele disse, não tem mais nada? Eu falei, agora eu só tenho uma aparelhagem de som. Aqueles sons grandes que tinha, né? Aqueles 3 em 1 que a gente comprava, que tocava fita, disco e era rádio também. E eu disse, eu tenho um aparelho de som. Aí ele falou, quanto o senhor quer? Eu falei, eu quero 300.000 do aparelho de som. Aí ele falou, tá bom, então são 2 milhões já, né? 2 milhões. E faltava ainda 200.000. Aí eu pensei, e agora, né? Eu não tenho, eu pensei, mas eu vou comprar. Eu dou a minha palavra que eu fico com o salão, né? Porque 2 milhões já tinha conseguido. Aí eu fui a uma certa irmã de sangue minha, né? E perguntei se ela podia me emprestar 200.000 reais a juro de poupança para efetuar a compra do tabernáculo. E ela me emprestou.
para pagar a juro de poupança, não sei se foi há um ano, quanto que a gente pagou, não é? Então, compramos o tabernáculo, não é? E eu vou dar um testemunho ainda, porque é muito importante essas coisas, né? O outro pastor que tinha construído o tabernáculo, ele já está na glória, já está no descanso, não é? Ele tinha uma doutrina divergente da nossa, que eu não vou entrar no mérito do assunto, por respeito até porque o irmão já está lá na sexta dimensão, né? Era divergente porque ele cria algumas variantes, algumas coisas e tal, né? Na ressurreição isolada do profeta, que nós não cremos nessa variante aí da mensagem, né? Nós não cremos que o profeta vai ressuscitar isoladamente, não é? Ele vai ressuscitar junto com todos os eleitos que hão de ressurgir na primeira ressurreição. Então, aí ele construiu o tabernáculo e às vezes a gente passava lá e depois fechou, porque nós estávamos congregando em outro lugar, devido justamente à parte doutrinária, não é? Que nós não concordávamos com a parte doutrinária da ressurreição isolada do profeta, então fomos congregar separados, não é? Aí ele não pôde continuar tocando a igreja, porque não tinha gente, e ele vendeu para esse segundo irmão aí, que então era um casal de missionários, né? E depois também não conseguiu tocar, mas você vai prestando atenção no rifle, não esqueceu do rifle, né? Não esqueceu da taxinha, não esqueceu do menino que acertou o tiro, e depois ele queria falar para o irmão Billy. Ele não queria ir na casa dos irmãos Norman, ele queria primeiro ir no Billy, e o profeta disse, olha só, até Deus acertando o tiro, né? Tinha que ir na casa do Billy primeiro, porque é lá que ia vir o telefonema interurbano para contar ao irmão Brana sobre a recuperação do menino. Então você vai observando isto, né? O outro irmão também tentou tocar um tempo, não conseguiu, aí nós então fechamos o negócio. Eu fico com o tabernáculo. Mas só que antes um pouco, eu preciso contar esse detalhe aí também, que isso é muito importante para a história nossa. Isso é nossa história, aqui em Santa Bárbara. Então, um irmão muito amável, que morava do lado assim do tabernáculo, e eu o conhecia também, até desde antes de sermos da mensagem, né? Quando nós não éramos da mensagem, eu cheguei a dirigir culto na igreja que nós congregávamos, né? Eu cheguei a dirigir culto na casa desse irmão aí, e aí ele um dia me viu passando ali assim, ele estava cuidando de uma hortazinha que tinha do lado ali da igreja, do tabernáculo. Ele disse assim, fechou a igreja, né? Eu falei, fechou, porque o irmão tinha fechado, o primeiro fechou, o segundo também fechou, né? E ele falou assim para mim, presta bem atenção nisto. Esse irmãozinho amado disse assim, também já está no descanso, que Deus o tenha na sexta dimensão lá na paz e na bênção, né? Ali na sexta dimensão. Ele disse assim, então, se esse profeta fosse de Deus, essa igreja não tinha fechado. Eu tive que engolir aquilo seco, né? Eu disse, mas o profeta é de Deus, irmão. Tem nada a ver, os homens fazem as coisas, mas o profeta é de Deus e isso não se discute. Aí não discuti com o irmão, porque ele era bem mais idoso. Naquele tempo eu estava mais jovem, ele era idoso, né? Então, eu falei, o profeta é de Deus, irmão. Mas eu fiquei com aquilo muito triste no meu coração, né? Foi como uma ferida. Se esse profeta fosse de Deus, esse tabernáculo não estava fechado. Aí vamos para frente, então. Quando eu disse para o irmão que era o dono, que pegou o carro, pegou o telefone, pegou o aparelho de som, e eu falei, eu fico com o tabernáculo, porque eu tinha certeza, me desceu uma certeza que o tabernáculo ia funcionar de novo. Isso é emocionante. O tabernáculo não ia ficar parado, porque aquele irmão tinha que saber que o profeta era de Deus. E aí fomos lá, emprestamos o dinheiro da irmã lá, não é? Eu preservei seu nome. Então, fomos lá e acertamos o negócio com o casal de missionários, não é? Na hora de passar os documentos, eu passei o telefone para ele, passei o documento do carro para ele, o aparelho de som para ele também, os 200 mil para ele, não é? E aí ele disse assim, irmão, só que tem um porém, eu não tenho escritura ainda, porque o irmão, o dono anterior, não me passou a escritura, porque eu não paguei ele ainda.
Então eu não paguei ele e não passei a escritura, mas agora eu pego esse dinheiro aqui, vendo os objetos que o senhor me deu e pago ele e lhe passo a escritura. Aí na hora eu disse para o irmão, então eu não posso fazer um negócio, irmão, porque é incerto um negócio desse. Como que eu vou fazer um negócio e depois eu fico com um contrato de gaveta e a escritura está no nome do dono antigo, não é? Não posso fechar esse negócio então, não é? Aí ele quase implorou pelo amor de Deus. Ele disse, irmão, pelo amor de Deus, vamos fazer um negócio que eu te dou a minha palavra como cristão, que o irmão não vai tomar prejuízo, vai ficar com a escritura. Mas eu estava sentado do lado de cá da escrivaninha e eu estava dando a oportunidade para Deus, um tempo para Deus me dar o discernimento. Aí algo veio a mim e disse, faça o negócio. Eu sentado do lado de cá da escrivaninha, o irmão do lado de lá. Algo disse a mim, faça o negócio. Você não disse que foi Deus que estava dando o tabernáculo para você? Agora faça o negócio. E eu disse para ele, tá bem, irmão, eu faço o negócio, né? Faço o negócio. Então, compramos e depois, porque o dono, o primeiro dono, estava assim magoado com a gente, não é? Porque nós saímos da doutrina. Então, ele disse, para o irmão pastor José, eu não vendo, não dou, não alugo e não empresto o tabernáculo. Então eu disse para o irmão, então irmão, o senhor não diga quando o senhor for para quitar com o dono anterior, já que o senhor tinha dito para mim, faça o negócio, não é? Então o senhor não diga para o irmão, o dono anterior, que quem comprou, quem foi o comprador do tabernáculo, porque pode ser que ele não goste, ele não queira, né, liberar a documentação e tal, né? E o irmão, o segundo de quem nós compramos, foi extremamente fiel e não falou. Ele disse que vendeu, mas não disse para quem. Aí foi assim, e então o Senhor nos deu o tabernáculo novamente, e são 32 anos desde 89 que nós estamos ali, e o irmãozinho que tinha dito que se o profeta fosse de Deus, o tabernáculo não tinha fechado, ainda teve que ver por muitos anos, quase uns 10 anos ainda, que ele ainda viveu, né? Quase uns 10 anos ele teve que ver o tabernáculo funcionando, pregando a mensagem de Malaquias 4, como tem permanecido até hoje. Aleluia! Então, quando o irmão Brana falou isso aqui, eu senti tão feliz, né? Senti algo tão tremendo de bom pensar, ainda este tabernáculo permanece pregando a mensagem de Malaquias 4, sem se desviar da linha até hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus. Os irmãos que estão ali congregados são testemunhas destas coisas. Tem irmãos ali de 30 anos, de 40 anos, porque antes nós congregávamos em outro lugar, né? Tem irmãos ali de 40 anos, irmãos de 30 anos de fé, irmãos de 20 anos, irmãos de 10, de 5, que estão ali firmes, graças a Deus, sendo alimentados pela palavra de Deus e esperando o arrebatamento. Se o arrebatamento demorar muito, nós poderíamos usar a mesma expressão que o irmão Brano usou, eu e o irmão fulano, né, com uma bengalinha ali, de braço dado um no outro e esperando o arrebatamento. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos continuar aqui a nossa leitura? Deixa eu ver a hora ali, né? Já está dando a hora de parar, né? Nem vai dar para continuar, mas eu preciso fechar o parágrafo pelo menos então, né? Então, como nos prometeste por tua palavra, eu, o Senhor, plantei isso e arregarei dia e noite a fim de que ninguém a arranque de minha mão. Ao mesmo tempo, as pessoas diziam, dentro de 6 meses isto será uma garagem. Aleluia. Está vendo isto? Que coisa tem cumprimento em nossas vidas. Quando o primeiro pastor, que era meu amigo, né, e meu irmão, eu quero encontrá-lo na 6ª dimensão. Eu quero encontrar esse pastor, né, que Deus sabe como trabalhar as coisas. Não é que o irmão era ruim, não. É que Deus queria trabalhar desse jeito mesmo.
e eu quero encontrá-lo na sexta dimensão. Então, quando ele fez a consagração do tabernáculo, na oração dele, que eu tenho ela guardada até hoje numa fita cassete, né? Eu disse, Senhor, ele disse, Senhor, que este tabernáculo não venha, Senhor, a ser uma oficina de automóvel. E Deus honrou aquela oração até os dias de hoje, né? Porque isso foi, quando ele foi construído, foi em 1984, final de 84 para 85, e ele fez essa oração, que esse tabernáculo não se torne nunca uma oficina de automóvel, e nunca se tornou, e nunca vai se tornar. Aleluia! Vamos dizer glória a Deus? Vamos dizer bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus, que honra a sua palavra. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar agradecendo o Senhor, meu Deus e meu Pai. Agradecemos ao Senhor nesta hora, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelas vitórias, por todos os livramentos das enfermidades também, e por o Senhor ter mantido este tabernáculo, ó Pai. E depois disso também veio o tabernáculo do Parque Shalom, ali na cidade de Campinas, Senhor. São outra parte dos nossos amados irmãos que veio também ali pelo ano de 95, por ali. Nós já estamos ali também no Shalom há mais de 20 anos, 25 anos já ali também, com o povo do Senhor ali. Deus tem nos dado essa bênção, Deus tem nos dado essa vitória. Irmãos preciosos que creem nessa palavra, creem nesta mensagem, firmes, fiéis, que ajudam a sustentar a causa. Ó Deus, porque um pastor não seria nada sozinho se não tivesse as pessoas que estivessem ali para quem ele pudesse pregar. Se Deus não tivesse colocado essas pessoas para que ele pudesse ensiná-las, trabalhar com elas. Nós agradecemos por tudo isso, Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias e pela paz. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado. Que o Senhor Deus seja glorificado nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos que mantêm e sustentam a causa de Deus aqui na terra. Irmãos, não se esqueçam que todas as terças-feiras e sábados nós publicamos os nossos vídeos aqui neste canal, Tabernáculo SBO, no horário das 18 horas e 45 minutos. E o endereço dos nossos tabernáculos estão ali na descrição do vídeo, horários do culto, dias de culto. Agora, por uns dias, nós não estamos tendo os nossos cultos presenciais por ordem dos decretos governamentais. Mas logo, se Deus quiser, isso vai passar e nós voltaremos à nossa normalidade. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.